Bom dia, bom dia. Na minha ignorância, eu não entendo nada. A paz, meus irmãos. E aí, vocês estão tudo bem? Tudo caminhando? Pois é. Vamos dar continuidade no Atos capítulo 26. Está acabando, hein? Está acabando. 27, 28. Fechou. Estamos no 26. Testemunho, emissão de Paulo diante de Agripa, defesa, evangelização e cumprimento das escrituras. Nós estudamos na aula passada até o versículo... Já tá, até o versículo 11 ou 12, se não me engano. Mas a gente vai seguir. Eu vou passar rapidinho aqui, isso aqui já foi da aula passada, só para a gente recapitular um pouquinho. Esses são os personagens: Paulo, Festo, Agripa e Berenice, sua irmã. Né, esse... É o Festo se achando soldado. Então, Agripa disse a Paulo que é lícito que ele se defenda. Versículo 2 e 3, Paulo expressa contentamento por falar quem conhece os costumes judaicos, né? Então ele traz aquela forma de respeito por quem está ouvindo, lembrando que Paulo ele usa de sabedoria aquela questão de, não é bajulação, é questão de falar assim, olha, nós estamos falando a mesma língua, nós somos o mesmo povo, nós somos, né? Aí ele usa essa expressão ethos, né, que significa a credibilidade de um orador. Foi Aristóteles que fez esse raciocínio. E ele também usa essa retórica romana de Cícero e Quintiliano, captio benevolente, né, que significa falar com benevolência, com oratória, né. Aí lembra que a gente falou da questão da palavra seita, que existe aí no texto do versículo 4 ou 5. Exatamente. Que essa palavra seita tem a questão da religião, né? E não hoje em dia que nós falamos seita de uma forma pejorativa, né? O pastor Elielde, ele faz parte daquela seita chamada Betel. Não. Antigamente, seita era questão de religião, né? Segmento, uma origem, né? Função retórica, né? Paulo constrói uma credibilidade, ou seja, ele quer se identificar com Agripa, se identificar com Festo ali para ele poder se defender. Versículos 6 e 7, a esperança da promessa foi feita por Deus aos pais, ou seja, ele está falando assim, olha, eu acredito na mesma coisa que você acredita. Eu acredito nas promessas feitas lá atrás para nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E eu acredito que o Messias viria e ele ressuscitou. Então ele quer dizer assim, olha, eu não cometi crime, eu só acredito no que vocês deveriam acreditar. Aí Paulo muda o foco, né? Ele muda o foco da defesa pessoal dele para a defesa da fé. Ele começa a não se defender, mas ele pregar o evangelho, pregar a palavra, pregar ali a defesa a apologética, né? Sobre o cristianismo, sobre a ressurreição. Olha lá, os termos judaicos. Esperança da promessa refere-se ao Messias prometido, a restauração de Israel e a ressurreição dos mortos. Ou seja, era isso que ele queria. Essa era a base da defesa dele. Quando um advogado vai fazer a defesa de um cliente que está no banco dos réus, ele faz ali uma estratégia. A estratégia de Paulo não era se defender, era apenas falar, eu acredito nisso, né? E aí, na aula passada, eu falei sobre aquelas pessoas que têm dificuldade de pregar a palavra, porque não conhecem os textos da palavra, ou seja, prega a sua vida, prega o seu testemunho, se você tiver bom testemunho, né? Se você, olha, eu roubei ali alguns dólares, mas não, isso aí não. Mas olha, eu transformei a vida das pessoas através da minha oração, do meu jeito de ser,
meu respeito na empresa, onde eu trabalho, com a minha família, o jeito que eu cuido da esposa, tudo isso. Até, por exemplo, você que mora em casa, até a forma de você cuidar da tua casa. Se você viver numa casa com lixo, as pessoas vão olhar e falar assim, opa, eu não quero ser esse vizinho, não. Agora, se você cuida da casa, mantém a casa bonitinha, limpinha, os vizinhos falam, poxa, é uma pessoa organizada, uma pessoa, ou seja, até nisso você já está demonstrando testemunho. E aí ele faz a pergunta apologética no versículo 8. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos? Ou seja, Deus não tem nenhum poder para ressuscitar? Será que ele não pode, não poderia acontecer? Né? Versículo 9 e 11, confissão de perseguidor. Aí ele volta lá atrás, ele volta no passado dele. Olha, eu fiz prisões, votos nas sentenças, eu constrangi pessoas para blasfemar, eu persegui, não só em Jerusalém, mas eu fui nas cidades estrangeiras, eu peguei carta que me desse autorização para trazer esse povo de fora. Eu fui um ice gospel naquela época. Eu fui lá, eu queria pegar aqueles imigrantes, aqueles que estavam ali falando de Jesus e trazer preso, trazer para humilhar, né? Então o arrependimento inclui reconhecer o pecado contra Deus e contra o próximo. E ele fala, eu também estava convencido de que deveria. Né? Essa palavra aí indica convicção pessoal. Paulo, na sua ignorância, antes da revelação, né? Porque aquele testemunho que ele dá em Damasco não foi uma coisa comum. Não foi um bate-papo. Foi uma revelação, foi algo, uma teofania, né? Uma coisa assim que é o que a gente chamamos de experiências sobrenaturais. Então, ele, antes disso, ele estava convicto que o que ele estava fazendo era correto. Essa é a cegueira da religião. A cegueira da religião, você faz coisas que você pensa assim, é o correto, é o que eu devo fazer, mas na verdade é porque você não conheceu algo que te esclareça, né? Fala, irmão. Estou fazendo uma pergunta. Fazendo uma pergunta e um paralelo. Hoje, pleno século XXI, nós não estamos vivendo a mesma coisa que Paulo viveu? Em que sentido? Só para entender melhor. Porque Paulo, ele pregava a Jesus Cristo como uma nova aliança, que se baseava no Evangelho da Graça, não por méritos. E hoje nós estamos vendo denominações, nós estamos vendo irmãos em Cristo querendo, não sei se querer aperfeiçoar ou querer justificar a graça por merecimento. Ali naquele tempo, eles combatiam Paulo porque Paulo trouxe, não só através de Jesus, Paulo trouxe uma nova forma de se viverem aquilo que estava escrito desde lá do passado. Sim. Que Deus prometeu ao povo, aos profetas. E hoje nós estamos vendo uma igreja, não vou dizer igreja de Cristo, mas nós estamos vendo um grupo de cristãos querendo anular aquelas coisas, aquilo que Jesus falou, querendo dizer que nós podemos, só podemos alcançar isso através de certas coisas que nós temos que fazer. Enquanto que naquele tempo, aquelas pessoas que combatiam Paulo, dizendo que Paulo não estava seguindo aquilo que os profetas disseram que aconteceria, disseram que haveria de vir um Messias e tal. E eu vejo que hoje, fazendo esse paralelo, as pessoas estão começando a querer se convencer de que não, já vai acontecer alguma coisa que... Não, mas já aconteceu. Jesus já veio. Sim. Jesus ressuscitou. E as pessoas estão introduzindo coisas no meio evangélico, como a gente costuma falar, o cara
cara é fariseu, o cara é não sei o quê. Não, os fariseus, eles procuravam Zelo, né? Tinha zelo. seguir a lei. E Jesus falava para os fariseus, vocês erram por conta da vossa tradição. Ou seja, eles introduziram tradições humanas, não naquilo que Deus falou, introduziram tradições humanas para tentar justificar aquilo que eles achavam que era o correto. Sim, sim. Então, eu vejo que hoje nós estamos vivendo assim quase que aquela... Vendo um novo capítulo. A minha resposta para você vai ser um ditado popular. Você já viu aquele ditado popular que diz assim, é tudo farinha do mesmo saco? Lá no povo de Israel, o povo de Deus, Moisés colocou 10 pragas no Egito, visíveis. Não é uma coisa assim, você ouviu o que aconteceu lá? Não, o povo viu as rãs, o rio se tornar sangue, os filhos do primogênito morrer, os gados morrer, os bois morrer, os gafanhotos, eles viram, sentiram. Sentiram não de ser afligido, mas sentiram a aflição dos egípcios sofrendo aquelas pragas. Foi para o Mar Vermelho. Deus precisou abrir um mar para o povo passar. Após a sua passagem, o mar fechou e matou seus inimigos. Chegou no deserto. Moisés ficou um tempinho lá no monte, paradinho, falando com Deus. O que aconteceu com o povo? Vamos interceder por Moisés, para que Moisés possa voltar com as novidades que tem para nós. Não. Arão, faz um bezerro de ouro aí, vai. Nós precisamos de algo palpável, nós precisamos de algo visível. Ou seja, a religião, para mim, é um câncer que se espalha no coração das pessoas, né? Aí, beleza, isso aí é o lá de trás. Aí chega o povo de Jesus, a época de Jesus, o farisaísmo, aquela religiosidade que acaba se tornando uma adoração à religião. Eles não eram discípulos de Jesus no sentido de ser servos de Deus. Eles olhavam aquilo como uma idolatria. Não, é o zelo. Você curou no sábado? Não. Peraí, eu não quero saber o contexto. Mas foi para fazer o bem? Não, aqui diz, tá dizendo, não pode fazer nada aqui. Não, mas eu fiz bondade, eu fiz algo que Deus, ele se... Não, mas está aqui, né? Aquele homem da mão ressequida, que Deus curou em pleno sábado. Ou seja, a religião se tornou algo de idolatria. Vamos avançar. Século do 1 até o 15, aí o catolicismo, aquela coisa papal, né? Os católicos, eles adoram o Papa. Onde está na Bíblia isso? Não, é a origem de Pedro, aí tal. Ou seja, aí o povo, lembra lá o Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu percebo que é tudo farinha do mesmo saco. O pessoal sempre vai simplesmente reciclando, seguindo uma linha. E a religião, no caso de Paulo, é isso. A religião dele era essa. Ele era fariseu. Qual que era a religião dele? Ser crente em Cristo? Ser um judeu no sentido de adorar os pais, Abraão? Não, ele era um fariseu. Tanto é que ele fala, eu era um fariseu, mas peraí, qualquer tipo de fariseu? Não. Eu era um fariseu muito sério. Um fariseu muito zeloso. Essa palavra zeloso que ele fala dá aquela impressão que é tipo assim, é faca tramontina. Não escreveu, não leu, é corte. Eu era zeloso. Então ele tinha essa convicção, pessoal. Aí a gente vem para os tempos atuais. A igreja hoje. Eu não conheço ninguém, graças a Deus, da Betel, que tenha dificuldade com alguma questão de religião. Mas existem muitos irmãos que eu conheço, de outras denominações, que idolatram a igreja, a placa da igreja. Tem até o slogan, né, no Brasil, eu sou a... Peraí, eu sou de Jesus ou eu sou a... Entende? Aí o povo, ele começa, eu sou de Jesus, porque a doutrina da igreja fala sobre Jesus. Mas no coração da pessoa, ela não é que ela não quer saber de Jesus, é que no coraçãozinho dela, o troninho dela é da denominação. Aí, vamos falar de pastores? O pastor quer ser um
um pastor titular de uma igreja, aí ele vai começar a andar com o seu bispo. Aí o bispo dele se torna o quê? Ô bispo, eu comprei isso aqui pra você. Ô bispo, eu te levo no aeroporto. Ô bispo, eu lavo o teu sapato. Os apóstolos. Aí se torna aquela coisa, né? De hierarquia, que na verdade é idolatria. Não é hierarquia, é idolatria. Eu me converti no ministério que era assim. O pastor presidente era ridículo. A palavra é essa. A gente fez um retiro. Aí a liderança fez uma mesinha separada para o pastor local e o pastor presidente ficar sentadinhos juntos. Todo o povão comendo lá as gororobas da prisão e tinha uvinha. E tinha uvinha na mesinha do presidente, tinha frutinha. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, pelo amor de Deus, para. Mas eu era mais um meio da multidão. Não tinha liderança, assim, um cargo, né? Quem era? Quem é você, rapaz? Vai. Você quer ver uma coisa que a redentor com a gente estava falando ali agora sobre a questão, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou escambau a quatro, menos Jesus, é tudo. Aí a briga entre um lado e o outro, cara, muita distração. É religiosidade. Eu vi um vídeo essa semana, até mandei para os pastores da nossa igreja, que nós somos. Qual a nossa denominação? Nós, Betel Assembly. Aí eu mandei um videozinho de um pastor assembleano, falando assim: gente, esse negócio de parede preta. É racismo. Que isso, parede preta? É racismo. Não, vai até o final do que fala no final. Jesus é luz. Não pode ter trevas na igreja. Preto remete a trevas. Aí ele me matou. Aí me matou. Aí eu. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta idiota. Sim. Qual era a denominação dos crentes de Bereia? Não existia denominação. Eles conferiam. Essa era a denominação deles. Sim, mas Bereana é porque eles eram de Bereia, não era uma denominação, né? Sim, então, mas eles conferiam. Então, a gente precisa entender que a denominação deveria ser conferir. Bíblica. Mas o Senhor precisa ter um fundamento. O Senhor também tem que ser o edificador. Uhum. Mas nós continuamos nos formatando no mundo. É mais fácil, pastor. É mais fácil É o famoso somos farinha do mesmo saco. Não, eu digo assim, é mais fácil você olhar para o pastor, como ela está falando, e falar assim, o pastor é o semideus agora. Tudo que ele falar eu sigo. Eu não quero nem saber se ele está falando que está certo ou está errado. Eu vou atrás, porque é mais fácil do que você sentar, estudar, investir, gastar tempo. É mais fácil. Mas eu não sei se isso é mais fácil ou é mais cômodo. Você Também escolhe a palavra sobre isso. É cômodo. Mas a pessoa viver na desgraça, viver na confusão, viver na falta de paz, viver na falta de segurança. Se isso é mais fácil, eu não sei. Agora, mais cômodo, né? Porque você pode se acomodar a tudo. Exato. Mas chamar isso de facilidade, eu acho que seria um pouquinho. As questões, por exemplo, que você falando sobre essa questão, Ed René está puxando isso aí, né? De reescrever os textos e tudo mais, né, por causa da época. Esse dia eu estava num debate sobre generosidade e o cara falou, aí estava falando lá sobre essa questão toda da dupla honra pro pregador, pro pastor, para quem é o ensinador da palavra e tal. Aí falou assim, não você pode levar isso ao pé da letra nos dias de hoje. Eu falei, lascou então, meu irmão. Não pode mais levar a Bíblia. Falar em dupla honra, eu não estou vendo frutas aqui na minha mesa. Eu não estou vendo uma maçã. Fica a dica aí, entendeu? Eu falei a primeira vez, ninguém entendeu. Né? Aí... Cara, eu continuo entendendo. Mas é isso. Aí eu vi aquele vídeo e eu falei assim, gente, estamos em 2025. Eu não conheço aquele pastor. Que eu sei... Ele é famoso. É famoso? Eu sei que ele é grande, porque... mas eu não sei se ele é famoso. Mas você percebe que ele influencia uma gana de pessoas, e é isso aí, o povo foca naquilo, e o tipo de argumento que ele usou é um argumento muito interno.
A igreja é local, a igreja define. É, entendeu? Então, então tem essa discussão. Então são discussões. Então são discussões que não levam a lugar nenhum. Então Paulo nesse contexto, ele tinha essa convicção. Ele tinha essa ideia que crente tinha que morrer, crente tinha que ser preso, que aquilo não podia se dilacerar, aquilo não podia se multiplicar. Por isso que quando a Bíblia fala que os filhos, né, ande no caminho, como é? Os filhos devem andar nos caminhos do Senhor. Fala aí esse texto que fugiu da minha mente. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Ensine a criança. E lá na frente. Fugiu da minha mente esse texto. O que significa literalmente ensinar e com exemplo? É que assim, até o momento ele adquirir a sua maturidade para começar a pegar a Bíblia e falar assim, opa, agora eu quero saber o que é verdade. O pai ele vai dando um norte. Aí se o cara tá no candomblé, qual que vai ser o norte da criança? Se o cara estiver no islamismo, qual vai ser o norte do cara? Então se o cara tá se nós somos cristãos, o norte dos nossos filhos vão ser o cristianismo. Então a religião ela é passada de geração em geração. Se não me engano, os judeus, também o povo aqui do lado, nossos vizinhos, e tem uma outra religião que todo país que eles vão, eles vivem a cultura local, né? Nós brasileiros a gente se adapta, né? A gente emerge na cultura do país. Mas esse povo, por exemplo, os judeus casam só com judeus. Até hoje aqui na América, se você for ver eles não. Eles são fechados. Por quê? Porque eles têm aquela questão, não. É a nossa cultura, é a nossa religião, é o que a gente pensa, é o que a gente acredita. Então, é isso, respondendo, né, o que o irmão falou, eu acho que toda a geração, todos os séculos, sempre vai existir esse povo religioso e que se diz cristão, porque naquela época, antes da aliança, o Paulo estava representando o Deus eu sou. Então agora o povo se diz o quê? Crente em Jesus, mas a placa da fachada do ser humano não tem nada de Jesus. É uma religião e ele não conheceu. Eu falo com propriedade porque eu vivi na igreja. Eu fiz muita coisa de crente e eu não. Depois que eu me converti, depois da revelação, depois do meu caminho para Damasco, eu olhei para trás e falei assim: caramba, cara. Eu vivi meus 18 anos fazendo tudo aquilo ali no automático. Você falou pra a filha da Mali, esqueci o nome dela hoje. Raíssa. Gente, minha memória tá péssima. Pra Raíssa. O pastor Eliel tá falando pra Raíssa. Oi, Raíssa, tudo bem? Você tá fazendo as coisas aí, parece que você tá no piloto automático. E ela deu risada. Não, pastor, tal, né? E foi isso que eu pensei na minha vida. Eu olhei pra trás assim, caramba, 18 anos dentro da igreja, fazendo EBF, participando de EBF, participando de retiro, participando de tudo na igreja, tocando no louvor, mas aquilo para mim era piloto automático. Você já viu aquele filme Clique? Eu tava no Clique, meu. Era tudo automático e eu não... Aí quando eu conheci Jesus, eu falei, agora tudo que eu vivi, tudo que o pastor falou e que eu achava que era uma filosofia, um estilo de vida, algo... Sabe, tipo, quando a sua nutricionista, Senhor. Aleluia. Agora eu quero ver você falar do duplo. Rapaz, gente, pastor presidente tem que ser honrado. Pastor presidente tem que ser honrado. Hoje ele está mais humilde, porque a Karen está lá no Brasil, né? Inclusive, tem que parar a aula para te receber. Ô, Cláudio, desabraça aí. Não, desabraça aí. Tá abraçando muito. Não, tá abraçando muito. Dá licença. Deixa para mim também. Deixa. Licença, irmãos. Caramba. Mentira. Mentira. Ai. Nossa. Infelizmente, quem está nos assistindo na internet não sabe o que está acontecendo, mas chegou o nosso pastor presidente. Venha visitar a Bethel Assembly, 9501 Satete Boulevard, você é muito bem-vindo. E é um culto diferenciado, porque há pessoas diferenciadas aqui.
Mas voltando à aula, que agora estou mais animado. Então, a minha vida foi um clique. Eu falei, caramba, 18 anos, tudo ali. Sabe quando o nutricionista fala assim, ó, é o seguinte, o meu caso, eu fiz endoscopia essa semana, graças a Deus não tem nada grave, não tem câncer, não tem úlcera, mas ele falou, você tem uma gastrite, você tem uma hérnia de hiato, e isso precisa ser cuidado com dieta, evitar alguns alimentos, né? Cafezinho, uma vez por dia. Ufa, graças a Deus. Então, assim, é estilo de vida. Ou eu crio uma dieta para que eu tenha uma qualidade de vida melhor, ou não. Quem escolhe isso? É eu. Certo? Sou eu. Para mim, ser religioso era isso. Ser crente. O povo tá feliz desse jeito. Mas, irmãos, de verdade, eu estava na igreja, domingo de manhã, semi-alcoolizado, tocando louvor. Aquilo para mim não era errado. Sabe por quê? Porque na minha consciência de pecador, sem conhecer a revelação, eu era jovem. Eu estava no protocolo padrão do mundo. Não, todo jovem tem seu momento de conhecer o mundo. Eu fui pra balada, tal, cheguei em casa às 4 horas da manhã, tomei aquele banho frio, tomei aquele café, fui pro culto. Tudo natural. Meu pai viveu isso. Pensando eu, né? Meu pai viveu isso, ele já foi jovem. E eu, dentro da igreja, tinha os outros miliantes. Aí eu falava assim, caramba, ontem eu fui na balada e tal, papá. E eu era o pior. Então os outros falavam assim, eu não fui, né? Mas eu fui numa festa, né? Ontem eu bebi pra caramba. Não, já fiquei bêbado. Os meliantes mais leitinho. Eu já fiquei bêbado uma vez também. Então assim, aí depois que você encontra a revelação, aí você entende que, eu não... É o que a palavra fala. Você era um homem na ignorância, era uma coisa. Agora você já conhece a verdade, esquece. Agora daqui para frente, irmão, você já sabe que é errado. Então aquilo se tornou uma nova new style, um novo estilo de vida. E Paulo ele fala isso. Eu tinha convicção que eu estava fazendo era certo. Nada fazia eu entender que perseguir um cristão era errado. Eu consenti com a morte de Estevão, mas consenti com uma verdade que existia na minha mente. Então ele fala essa questão aí de eu estava realmente... É quase que ele está falando assim, Agripa, Festo, abra os ouvidos que eu vou te falar. Cá eu também estava no teu lugar. Eu também achava que esse era o caminho. Mas na verdade existe um outro caminho que na verdade não é uma divisão, é um complemento. O cristianismo veio para complementar o judaísmo, o Antigo Testamento veio para complementar, o Novo vem para complementar o Antigo, não é uma briga, não é uma divisão, é um complemento. Né? Então ele traz essa tona. Eu estava conversando com o irmão ontem, eu estou aqui há 5 anos, ele foi a primeira pessoa que eu comecei a trabalhar aqui na América. E de 2 anos para cá, ele está numa novo pensamento. Ele era gordo, ficou magro, tá no negócio de academia, tá na dieta, aí agora começou ele foi para a igreja, olha estratégia, hein, Rani, estratégia. Ele foi para a igreja porque ele queria ser um cara bem sucedido financeiramente. E ele falou assim, caramba, eu sou desorganizado, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo me planejar. Aí a igreja tinha uma estratégia de curso financeiro, curso de investimentos. Aí ele foi atraído por isso e tá frequentando e tá gostando. Aí nós vamos viajar no final do ano juntos, né? A gente vai passar Natal juntos e tal. E aí no grupinho lá, pô, tá chegando, hein? Quantos dias falta, pastor? Tá chegando. Tá chegando a nossa viagem. Faltam 10 domingos. Tá chegando. Aí ele falou, pô, tô bem animado também, tal. Isso no grupo coletivo, né? Tô bem animado também, vamos embora, não sei o quê. Aí ele, pô, eu quero... A gente vai pra Copacabana, né? Pô, eu quero ficar lá, na paz, longe da cidade, nem pensar em trabalho. É isso aí, tal. Aí, ó o tipo de argumentos que foi usando. Não, ele parou de beber. Ele bebia caixas
Ele ia para um churrasco, ele levava uma caixa só para ele. Parou de beber, mas parou por causa de físico. Ele falou assim, não, ele tá tomando creatina, não sei o quê. Parou. Álcool para ele, assim, é algo extremamente social. Um final de semana, uma coisa muito aleatória, mas ele até prefere não beber. Enfim. Aí, não, quero ir para a cabana, descansar, tal. Aí ele começou a mudar. Pô, quero ficar num ambiente que todo mundo tá em paz. Aí já, opa, olha aí. Aí é isso aí. Aí, não sei que assunto que a gente entrou, emergiu nessa questão de Bíblia. Aí ele falou assim: é bom a gente ter um momento de oração lá também, é muito legal. Tal. Aí eu chamei ele em particular. E aí eu comecei a falar: é isso aí, meu irmão. Poxa, eu tenho orado tanto por você. Que bom que você tá nessa nova identidade, essa nova visão. Cara, conte comigo. Se você quiser, a gente pode. Que ele mora lá em Minnesota, né? Se quiser, a gente pode fazer uma chamada de vídeo para falar um pouquinho sobre salvação, falar sobre fé, falar sobre dons, porque agora ele está frequentando a igreja e agora ele está gostando de ser um crente. Eu falei assim, a maior dúvida que eu tinha quando eu entrei na igreja é o que eu posso fazer aqui na igreja. Eu não sabia se eu ia atuar tocando, que eu era instrumentista, se eu ia fazer ministério infantil, estacionamento, então a gente pode falar de dons espirituais e tal. Ou seja, tá tendo que um feedback e tal, e tudo isso ok, é a convicção. Ele era uma outra pessoa e ele começou através da igreja, e aí eu falei para ele, a igreja para mim não é um local que eu vou por religiosidade. Ah, eu vou lá porque eu quero ficar rico. Eu vou lá porque eu não quero ir para o inferno. Não, eu vou lá porque eu quero adorar Jesus. Eu vou lá porque Deus vai estar lá. E eu quero chegar lá no domingo e falar, pai, eu te amo. Eu quero também ouvir o meu pai falar comigo através da palavra. Eu quero retribuir para Deus o que Deus faz tantas coisas comigo, tantos livramentos, então eu quero também co-participar com minhas ofertas. Ou seja, eu comecei a explicar para ele o porquê que ele está na igreja. E não é por causa de religiosidade. Alguém está aqui por causa de medo de inferno? Não. Nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus. Porque a gente quer ter esse contato com o Senhor. Então Paulo está... Olha o que Paulo está fazendo. Está usando todo aquele argumento de oratória para convencer quem está ouvindo, mas vamos dizer assim, no subliminar. Você sabe que tem aquelas mensagens subliminares, né? Que você vê uma imagem, um filme, alguma coisa, o figurante passou ali despercebido, mas o figurante tem uma função, é colocar coisas no seu subconsciente. Então Paulo está usando uma oratória com coisas subliminares, e é isso que o Espírito Santo faz, ele atua nessa área. Por isso que quando o pastor prega, ele prega assim, de um jeito, normal. Aí o Alzeni entendeu de um jeito, o Fernando entendeu de outro jeito. Essa é o trunfo do Espírito Santo. Ele vai alimentar o povo com a mesma palavra simultaneamente, cada um com a sua realidade e tal. Tem alguns que falam assim, nossa, se o meu vizinho estivesse aqui hoje, nossa, se o meu irmão estivesse aqui hoje, né? Que a palavra, o coração dele tem um portão assim, que não entra, mas os outros, né? Mas continuando, então ele obrigava o povo a blasfemar, e esse detalhe é fortíssimo. A ideia de Paulo coagir irmãos a negar o nome de Jesus, possivelmente sob tortura ou ameaça. Então ele tem o peso legal e emocional, ele indica violência psicológica e física. E isso ecoa a perseguição em outros momentos, como Estevão em Atos capítulo 7. Né? Então Paulo carrega na memória esse pecado. Ele aprofundou sua humildade e compaixão. Por isso que eu acredito que Paulo foi um crente assim, fora da curva. Ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele pastoreou não só muitos judeus, mas também, principalmente, os gentios. E eu acredito que foi uma espécie de... Caramba, quem eu fui, né? Quem eu fui. E agora quem eu sou. Então agora eu vou fazer com gosto, né? E é isso, vamos avançar para o versículo 12. Quem pode ler o versículo 12 e 13 para mim, por favor? Atos 26, versículo 12 e 13. Sobre o que, indo, então, a Damasco, com o poder e comissão dos principais
dos sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, e excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Foi 12, 13, né? 13. Ou seja, aí fica destacado o milagre, né? Por que foi meio-dia? Porque era o momento mais forte do sol. E naquele momento ele viu uma luz ainda mais alta. Ou seja, se fosse 5 da tarde, alguns, um adjetivo aí bonito, uns filisteus, alguns à toa, poderiam falar assim, mas de repente ali, aquele horário ali é o horário normal, né? De repente, no fenômeno, o horário das 5, o sol atuou, mas foi ali o sol do meio-dia que atuou às 5 da tarde. Não, foi extremamente no horário mais forte do sol que aconteceu o sobrenatural, né? Para ficar uma coisa bem sobrenatural, uma coisa assim que não é natural, que não se explica, né? Uma manifestação de glória divina, uma teofania, que é manifestação visível de Deus. E observação aí que Lucas ele inclui esse detalhe. Paulo está realçando o caráter divino na experiência, ou seja, não foi algo meu, né? Quando você conta um testemunho, eu já tive alguns fenômenos sobrenaturais para comigo, mas se eu for contar, Paulzeni, aconteceu isso comigo, de repente vai falar assim, coisa da cabeça dele, uai. Tem gente que fala assim, Deus fala comigo em sonho. Eu posso muito bem argumentar, coisa da cabeça dela. Agora, no contexto de Paulo, ele está falando assim, olha, não foi coisa da minha cabeça não, eu vi mesmo. Eu experimentei. Ele diz que caindo nós todos por terra. Uhum. Quer dizer, ele deu a ver que não foi só aconteceu só com ele, não. Aconteceu com todos que estavam com ele e caíram por terra. Sim. Caíram do cavalo, né? Não, a Bíblia não fala que... Não! Mas eu já vi pregador falando que ele caiu do cavalo. Essa expressão não veio daí? Essa expressão não veio daí? Pô, tu caiu do cavalo, hein? Não é de Atos capítulo 7, né? 8, não. Não, né? Então, tá bom. Caiu por terra, né? Pastor, quer compartilhar? Capítulo 9, a conversão de Paulo. Uhum. E capítulo 22, a gente precisa ser um pouquinho crente para acreditar na história, porque são duas histórias diferentes. Uhum. Pode prestar atenção, eu não sei se os irmãos estão acostumados aqui a fazer conferência, mas um diz que todos caíram. Um diz que eles ouviram e não viram. Uhum. No outro diz que eles viram e não ouviram. A gente precisa conhecer um pouquinho de Paulo, ou sei lá, precisa conhecer um pouquinho da nossa fé, né? Mas... Porque senão a gente fica pregando coisas, falando, explicando coisas, que está num fato e não está no outro. tem que... Principalmente quando é evangélicos sinóticos, né? Que são o mesmo assunto, mas com detalhes diferentes. Mas, independente se ouviu, se não ouviu, se tinha cavalo ou não tinha cavalo, uma coisa é certa, algo divino aconteceu. E foi, para Paulo, foi visível, que ele ficou cego, né? Ele viu uma grande luz. E isso ele deixa claro, e ele está falando para autoridades, né? Tu percebe que às vezes a gente tem uma experiência com Deus, sei vocês, mas já aconteceu comigo, que na hora de falar, para você foi fantástico, mas para quem tá ouvindo, fala assim, quem que é esse bastardo aí? Quem que é esse maluco aí que tá falando essas coisas? Então Paulo ele tá falando, aconteceu. E ele tá falando para um Agripa, que era um homem religioso, mas ele tá falando para um Festo que ele era um homem comum, né? Ele não fazia parte ali daquela religião que eles estavam acostumados, né? A luz e a glória de Cristo. A luz mais forte que o sol representa a glória de Cristo, ressuscitado. E também a luz espiritual que vence as trevas da ignorância. Então, meu irmão, tem que ter parede branca sim. É luz.
É luz. Não tem trevas não na igreja. Nada. Inclusive, eu estava pensando em fazer 2 tipos de templo. O da luz e aqui atrás os das trevas. Vamos tentar conversar aí e ver o que vai dar. Primeiro explicar o que é treva, né? Pois é. Aí, ó. Ó, tem duas trevinhas aí, ó. 2 trevinhas. Ai. Jesus. Não, ó. Trevas é ausência da luz. Então, fica tranquilo. Treva é o quê? Ausência da luz. Não? Treva? É? Não é ausência da luz? Quando, presta atenção, vamos ver se a gente chega numa conclusão. Quando você acende uma lâmpada, a escuridão vai embora. Sim. Certo? Sim. Para onde foi a escuridão? Simplesmente desapareceu. Está tudo cheio de treva. Quando chega a luz, o que acontece? Ilumina tudo. Dissipa as trevas. São João, capítulo 1, versículo 4. Como é que está escrito? A luz brilha nas trevas. Ela não vai embora. Aí a gente precisa considerar um pouquinho que a gente confunde escuridão com trevas. Aí, tá vendo, Cláudio? Você é bem-vindo. É a Bíblia que diz, né? Se você não concordar, brigue com ela. Você é bem-vindo, Cláudio. Fica tranquilo. Começando a me incluir. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Então a conversão de Paulo é descrita como uma iluminação, tanto física quanto espiritual. Ele é cego pela glória, para depois ver pela fé. Olha que legal. A luz o derruba e o mesmo levanta transformado. A experiência de Paulo reflete a revelação pessoal de Cristo, que não apenas convence, mas transforma completamente. Eu não sei como foi a sua conversão, eu não sei como que foi a sua experiência, mas a minha experiência de conversão, eu não fiquei cego, mas eu percebi que estava cego. Fisicamente eu não fiquei cego, mas quando eu conheci Jesus, eu percebi que estava cego na ótica espiritual. Então, eu acredito que toda pessoa que se converte em Cristo, ela tem uma transformação real. Agora, as experiências de Paulo, que não acontece com todo mundo. Mas todos nós podemos sim ter uma transformação. Temos que ter, amém? Temos que ter uma transformação, mas também podemos ter uma experiência. E é isso que é o bom de uma igreja pentecostal, né? Eu cresci numa igreja pentecostal, então, cresci assim na fé, né? Então, os meus 2 primeiros anos de igreja, eu estava numa igreja que me motivava muito a buscar experiências com Deus. E claro, muita coisa que eu fiz foi meninice, muita coisa. Mas eu estava surfando na onda do novo convertido. Então, muita coisa ali eu busquei. Hoje, que eu tenho talvez um pouco mais de maturidade cristã, hoje eu sei que eu posso buscar milagres também, posso, mas com maturidade e através da palavra. Então, quando eu vou orar para o enfermo, eu estou ali. Eu estou com a mesma convicção de lá atrás. Mas por quê? Porque eu aprendi que lá em Tiago está falando que aqueles que impõem a mão, os presbíteros, né, impõem a mão para que sejam curados. Então eu busco milagre. Naquela época não, naquela época eu ficava assim, Senhor, eu quero ver anjo. Senhor, no monte, eu quero ver as folhinhas. Senhor, eu quero descer com dente de ouro do monte. Coisa meninice, coisa que não vai acrescentar nada na minha vida espiritual. Mas hoje não, qual que é a minha maturidade hoje? Hoje, sim, eu quero ver cura, eu quero orar para pessoas serem curadas. Eu quero esse jovem que eu trabalhei lá, primeiro, que eu sempre orei por ele, um dia ele falou assim, Léo, eu vou me batizar nas águas, Léo. Aceitei Jesus, obrigado pelas suas orações. Eu quero esse tipo de milagre, né? Não dente de ouro, só se for para vender e ganhar uma grana, né? E vamos lá, versículo 14, né, que o irmão leu. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Que é isso? Meu Deus do céu. Em grego aí tá essa frase muito linda, que a Tati não está aqui para ler, infelizmente. Resistir. Vamos reclamar para ela. O Fernando também lê.
Ah, lê aí, lê aí. Escleron. Fala aí, Fernando, tenta aí. Escleron soi. Nossa, entra. Nossa, pronúncia Isso, hein? perfeita. É um grego natural. É. Ou seja, resistir a um impulso diretivo de Deus traz dor. Então, a resistência à graça endurece, obediência traz vida. Então, em outras palavras, vamos ver o que significa tudo isso aí. Aguilhão era uma vara comprida com uma ponta de ferro usada para guiar bois durante o arado. Então, quando o boi empacava ou tentava resistir, o lavrador tocava com o aguilhão nas pernas dele para fazê-lo andar. Se o boi desse uma coice, ele mesmo se feria com a ponta. Por isso, resistir ao aguilhão significa lutar contra algo que está te guiando e vai acabar se machucando ainda mais. Então, recalcitrar, que vem desse latim aí, recalcitrare, que quer dizer dar coices, resistir teimosamente. Você conhece alguém teimoso? Alguém que você está tentando ajudar e a pessoa fica ali teimando e você fala assim, meu Deus do céu. Aí ele falou que casou com um cara teimoso. Olha aí. Duro é recalcitrar, pastor. Duro é recalcitrar. Eu não concordo com ela. É melhor você ter paz, senão você vai ser, ó. Verdade. Você tá falando de classe. É. Todo homem é teimoso. Então, Não fica esquecido. então, recalcitrar é o mesmo que insistir contra algo inevitável ou verdadeiro. No sentido espiritual, Jesus está querendo dizer, então, é inútil lutar contra mim. Quanto mais você resiste, mais você sofre. Né? Quer dizer recalcitrar? Recalcitrar é resistir teimosamente. No caso do boi, na linguagem do boi, é quando ele dá coice. Tá? Recalcitrar, ele tem um fundamento que é reconhecer. Reconhecer? Reconhecer que você não pode lutar contra aquilo. O que Jesus estava dizendo para ele, vai ser difícil você reconhecer que você está errado. Que o que você aprendeu não bate com a realidade. Uhum. Mas é a luta. Hã? É nesse sentido. Nesse Você sentido. é uma Mas não é lutar contra mim. Se lutar contra ele estava sendo bem sucedido, ele estava aprendendo, estava matando, estava provando. Isso ele estava fazendo bem. O problema agora é dentro dele. É duro você, vai ser difícil essa coisa que prende você, dentro de você, que é a lei, que era Moisés, que era a sinagoga, que era o sumo sacerdote, a santidade do sumo sacerdote, que era o pilantra. Vai ser difícil você acreditar nisso, porque a tua fé é o caso do PT. Eita! Me perdoe, mas no Brasil está desse jeito. O camarada diz para ele que ele é o pai dos pobres, que vai dar picanha para os pobres. E aí oferece girimum. O pastor Braga trouxe para a linguagem de hoje. Eu não sou candidato a nada, meu negócio é batucado. Mas é isso. Quando Jesus fala, Paulo, por quê? Por que me persegue? É como se estivesse falando, Paulo, você não vai vencer se você continuar nessa pegada. Né? Quanto mais você resiste, mais você vai sofrer. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Então, é nesse sentido, né? Essa palavra aí, essa versão, né? Ó, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O Rani podia dar uma aula sobre isso para as crianças, né? Crianças, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Eles vão olhar pro Rani. Quê? Dura o quê? Dura o quê? Recalcitrar? Aguilhões? Não, mas meus meninos são tudo bem. Sem exceção. 15. Identidade do Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Perseguir a igreja é perseguir Cristo, né? Na eclesiologia, que é o estudo da igreja, vai nos ensinar que existe a união de Cristo com o seu corpo. Identidade divina de Cristo. A resposta, eu sou Jesus, ecoa a forma divina eu sou usada no Antigo Testamento, né? Então mostra que o mesmo Deus que falou com Moisés, agora fala com Paulo. Jesus é o Senhor. Ele não apenas
é um mestre morto, ou um profeta do passado, porque lembra que muitos entendiam que Jesus foi um grande profeta, apenas. Não foi um Deus. Ele não era filho de Deus. Não, ele foi um grande profeta. Tem até o profeta Isis dos muçulmanos, como é? Que eles chamam Jesus? Issa. Foi um profeta, foi um grande profeta. Mas só isso, não passa disso. Mas ele fala, não, eu sou Jesus, eu sou, né? Traz essa unidade. E confirma que Paulo está diante de uma pessoa real e viva, e não é uma visão simbólica. Então, tudo que ele está ouvindo sobre os cristãos não é uma papagaiada. Realmente, ó, Estevão morreu e ele morreu por mim. Então, Paulo ali teve... Sabe quando cai a ficha? Paulo, poxa, então Jesus existe mesmo. Não é uma coisa da cabeça dos cristãos. Não é uma coisa que o povo não está ignorante. Existe mesmo. A quem tu persegues, ou seja, união de Cristo e a igreja. Essa frase é teologicamente brilhante, né? Paulo nunca tocou fisicamente em Jesus, apenas perseguiu os cristãos. Mas o Senhor diz, a mim tu persegues. Por que Jesus falou, a mim tu persegues, sendo que eles viveram simultaneamente, né? Jesus e Paulo, quando Jesus ele era mais adulto, Paulo ele ainda era menino. Então eles viveram, mas nunca se cruzaram. Então Paulo nunca perseguiu pessoalmente Jesus. Mas Jesus fala, você me persegue. Por quê? Porque estava perseguindo a igreja. Estava perseguindo os cristãos. Olha a importância da igreja de Cristo. Nós somos, meus irmãos, nós somos muito importantes. Se alguém mexer contra nós, está mexendo contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus. E ele fala assim, você está perseguindo a mim. Isso revela o quê? Uma união orgânica entre Cristo e a igreja. Se somos o corpo, quem é o cabeça? Cristo Jesus. Olha que fundamento tão lindo para nós, né? 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo. Efésios 1, 22. Cristo é o cabeça da igreja. Mateus 25. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O quê? Se você serve a algum irmão, você está servindo ao próprio Jesus. Então, perseguir a igreja é ferir o próprio Cristo. Essa é a raiz da eclesiologia cristã. A igreja não é apenas uma comunidade, é a extensão viva de Cristo na Terra. Por isso, para a gente fechar aqui... Maiores problemas que eu vejo hoje não entende, vai, não entende esse valor, a gente daria muito mais e daríamos as esmolas que a gente dá na igreja. Quando a gente vai quando a gente vai ajudar alguém, entendem esse valor da igreja. Acho que a igreja é mais um local onde eu vou lá no domingo, eu vou lá no... É uma ritual, vai. Né? Sim. Eu acho que essa frase aí agora, deixa eu bater aqui forte no meu peito. E por isso que Paulo ele é tão zeloso nas suas cartas em relação a falsos profetas dentro da igreja. É por isso, porque o falso profeta dentro da igreja, uma pessoa, por exemplo, eu não lembro qual a carta que ele escreveu, falando assim, olha, há entre vós homens que estão perturbando, acho que é Atos mesmo, né? Acho que é Atos, se não me engano, Atos, que fala assim, há entre vós homens que estão perturbando o vosso meio. Porque é tão sério quem vem de fora e fica minando. Irmãos, tem gente que faz isso. Tem gente que vai lá no Connection Metroeste, mina lá, fica falando mal de algum irmão, ou critica a igreja, critica alguns ministérios, critica a organização da igreja, aí vai lá no Metroeste, aí vai lá no Ocoi, aí chega aqui na igreja, depois do culto, pastor pregou, pastor é humano, sei lá, falou um português errado, falou alguma coisa, nada muito que fira a doutrina, falou um texto errado. Já aconteceu, né, porque lá é 1 Pedro, mas na verdade é 1 João, coisa do tipo. Aí chega o irmãozinho, pastor errou de novo, né? Cara, tá difícil ficar aqui nessa igreja e eu vou ter que ficar agora sempre conferindo o que está sendo falado, porque o pastor não tem
sabe, erra demais. Erra demais. Inclusive na questão de costumes, onde já se viu? Olha a parede preta que nós temos. Vai começar a dizer. Ou seja, vai minando, sabe? Vai minando. E aí, sempre vai ter alguns irmãos que vai falar assim, é verdade. É verdade. Realmente. Aí quando vai ver, lá em Kissimmee, lá em Okoi, alguns irmãos estão ficando minados, sabe? E esse irmão na frente da liderança é um cordeiro. É um cordeirinho, mas na verdade é um lobo vestido de cordeiro. Por isso que Paulo fala assim, contra falso profeta, expulsa mesmo, tira mesmo, arranca ele do corpo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Então, por exemplo, igreja que cresce com divisão, é uma igreja assim que, sabe, é muita ferida, é muita coisa. Claro, tem os seus momentos que algum pode estar errando, mas não é na maldade, Deus vai perdoar, e, enfim. Mas, para fechar, já que eu entrei nesse assunto, que a gente precisa encerrar, porque 10h20 começa a oração, a gente está orando todo início do culto aí, na igreja. O pastor que me batizou era um pastor extremamente tradicional, isso foi na década de 90. Eu me batizei em 92. Me batizei em 92, então lá naquela época. Aquela época que bateria é que negócio. Não dá pra tocar só com os dois bumbos aí, não. Tem que ser a bateria toda mesmo. É nessa época. Bateria eletrônica. Aí tinha um grupo de jovens que estava na igreja indo pro lado pentecostal. Pentecostal dentro do Batista é só porque estavam querendo levantar a mão. Só porque estavam querendo bater palma. Já para ele já era pentecostal. Né? Coisa louca. Aí esse pastor, dentro deles tinha um líder de jovens. E o líder de jovens foi pro seminário, se formou, aí se tornou pastor. Aí esse pastor jovem tá assim, eu não aguento mais ficar aqui nessa igreja. Mas ele não quer sair, porque tem uma história na igreja. E o pastor local, que era extremamente tradicional e que pensava assim, não posso mudar o estilo nós somos batistas, né? Aquela coisa, batista. Eu falei assim, não, aqui não temos esse costume de orar em línguas, não temos costume de bater palma, não temos costume de ficar levantando as mãos. Aí, com o entendimento, ele falou assim, filho, a gente já não está na mesma visão, não é verdade? Vamos fazer o seguinte, vamos fundar uma congregação? Tem ali um grupo de irmãos ali que você se identifica, eles também querem uma igreja assim. Vamos fundar uma congregação? Aí alugou um salãozinho, comprou um terreno, sei lá. A igreja investiu com som, comprou som para eles, comprou cadeiras, tal. Fundou a congregação. Hoje existe a Comunidade Batista da Paz. Existe a primeira igreja Batista São Vicente, que foi igrejas que foram fundadas, a igreja, né? Foi co-irmãs, ou seja, antes de se tornar uma igreja matriz, foi uma congregação durante 10, 15 anos. Houve essa unidade e o pastor teve a visão. Aqui não vai ter bagunça. Mas lá pode. Mas o que vocês estão querendo viver, biblicamente eu não posso falar que é errado. Ele era um homem sábio. É costume, é o jeito. Ou seja, aquele jovem pastor não podia fazer uma divisão. Vamos tirar esse pastor velho do circuito? Esse pastor velho tem que ficar para trás, esse pastor velho tem que sair da igreja, tal. E tem muitas igrejas que caem por causa disso. Chega um pastor novo, cheio de vigor, cheio de sonho, cheio de visão, e aí vai deixando o pastor senhor idoso mais no cantinho. E aí a igreja abraça a ideia. Realmente, o pastor tá velho mesmo. Vamos deixar ele lá jubiladinho, tal. E aí o resultado, as duas igrejas são saudáveis hoje, as duas igrejas estão... Ou seja, não podemos trazer conflito na igreja de Cristo, não podemos trazer essa raiz de falta de comunhão, fofoca é algo demoníaco, que acaba com a igreja, vai minando, as pessoas vão, sabe? E aí quando tinha uma irmã na igreja, meu irmão. Pensa numa pessoa que a língua dela, sabe? Quando ela morrer, tinha que ter 2 caixões, um pra ela e um pra língua. É uma fofoqueira. Fazia mal. E sempre, de cada 3 meses, tinha gabinete. Porque ela falou mal de um, falou mal de outro. Ou seja, a pessoa não se converteu nunca. A pessoa fica ali e fazia tudo na igreja.
Participar de todo, é uma pessoa que arregaçava as mangas. Ah, vai ter mutirão, ela estava lá. Vai ter viagem missionária, ela estava na viagem. Vai ter limpeza, vai ter cantina, tá, ela se envolvia em tudo. Mas ela tinha um pecado, fofoca. E minava a igreja. E trazia tristeza na igreja. Então, assim, a igreja de Cristo tem que ser cuidada. Então, fechando, nós aqui que estamos aqui, um grupo de irmãos, nós temos que preservar a santidade da nossa igreja. Amém? Amém. Se no teu connection alguém chegar para você e falar mal de alguém, fala assim, irmão, vamos chamar esse irmão, vamos consertar isso. Se alguém falar mal da sua liderança, fala assim, vamos falar com o pastor, vamos tentar consertar. Ou você pode até confrontar, falar assim, você já falou com o pastor sobre essa dificuldade dele? Não é verdade? Nossa, o pastor ele tá falando muita asneira no culto, na palavra. Você já conversou com o pastor sobre isso? Conversa com ele. Explica para ele, né? Por quê? Para manter a santidade, manter o zelo, para que a gente não possa ser uma igreja que vá contra a palavra do Senhor Jesus. Se a gente falar mal, se a gente fizer... E olha, eu não estou falando disso no sentido do... aquela palavra do... Não tocar no ungido do Senhor, não, viu? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Nada a ver. Negócio de tocar no ungido do Senhor não tem nada... O pastor Eliel, por exemplo, pode chamar ele para falar, pastor, você está errando nisso, está errando nisso, está errando nisso e errando nisso. E aí ele vai falar assim, é isso mesmo, tá errando mesmo. Aí o pastor vai perguntar para mim assim, você está errando o quê? E você tá errando? Não. É isso aí, vamos ficar de pé, irmãos, são 10h08, já terminamos. Irmãos, domingo que vem, infelizmente, nós temos que pular, porque será o aniversário da igreja, no domingo que vem. Então, alguns irmãos vão estar envolvidos na preparação. Oi? Ih, quarta-feira vai ter bolo, hein? Esse cara tá no meu aniversário. Que isso, hein? Quarta-feira, então, já sabe, né? Quarta-feira todo mundo traz um presente pro Cláudio. Porque já que o Cláudio vai fazer o churrasco para a igreja... A gente traz refrigerante. Traz refrigerante. O sal grosso tá garantido, viu? O nome do pastor José Wellington. José Wellington. Não sei das quantas. Bezerra da Costa. Isso aí. Esse aí é o... É o racista gospel. Esse é o meliante. Aí ele faz... Você não tá vendo agora que falou o negócio da parede preta, que ele falou? Ah, não, eu vi não. Saiu de todo lugar, mano. Ele é um pastor do Belém. Excelente lá. Sim, do Belém. Belém, exatamente. Será? Eu leio essa igreja, tá vendo? Agora tudo bom. Vamos lá. Eu gostaria de pedir que o Rani orasse em nome de Jesus, agradecendo aí para essa aula. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor conosco. Obrigado, Senhor, pela tua paciência conosco. Deus, colocamos esse dia nas tuas mãos. Obrigado por essas palavras, por conhecimento. Senhor, abre as nossas mentes e o nosso coração. Amém. Que nosso coração seja terreno fértil, Senhor, para dar fruto da tua palavra, Senhor, do teu amor, do teu exemplo. Continua nos guiando durante o dia. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode cortar.